Bom, hoje eu vou falar sobre uma coisa muito importante, uma coisa que molda os nossos sentimentos e os nossos sentimentos molda algumas perspectivas nossas, e é uma coisa muito simples, uma coisa muito despercebida. E eu tô falando isso nesse exato momento, principalmente porque eu tô vivendo isso nesse exato momento. Pra quem não sabe, eu moro sozinho. E aí acontece algumas coisas, eu tenho que viver algumas outras coisas. Por esse exato motivo que eu tô falando, porque eu estou vivendo essa experiência. Porque se eu não estivesse vivendo, eu falaria apenas a parte teórica, que a parte teórica deixa muito entrelinha e não ia gerar essa conexão com a rapaziada, que a rapaziada olha e pensa que realmente eu também faço isso, aí não geraria essa parte que a pessoa realmente se colocaria nessa visão. E é uma coisa muito simples, é literalmente a alimentação, a comida. O que a gente está comendo é muito influenciante no nosso ser. Não é nada de mirabolante, só que primeiro eu já vou falar uma coisa que aconteceu aqui comigo, que é muito fácil da gente perceber isso, né? Porque aí você vai se colocando na mesma perspectiva. Que, quando eu comecei a morar sozinho, eu tava comendo muita coisa orgânica, sabe? Tava priorizando tudo que cresce da terra e é da natureza, comida, carne, né? Mel, ovos, esse tipo de coisa. E nesse início dessa minha mudança, eu observei que eu acordava muito melhor, eu pensava de uma forma muito mais intuitiva, de uma forma muito mais preenchida, sem nada mais, sabe? Era como se eu literalmente estivesse usando a capacidade real do meu ser, tanto quanto o astral, quanto o material. E agora que eu tô vivendo uma outra perspectiva de vida, uma outra questão, eu comecei a me alimentar um pouco mal, que eu mudei meus trabalhos, aí eu comecei a remanejar a rotina de uma forma muito rápida, sem muito preparo. E agora, não é que eu me tornei um burro, ou que eu perdi a minha capacidade de ser. Eu sei que se eu voltar a me alimentar bem, e alimentar bem e não muito antes de dormir, eu sei que eu vou voltar da mesma forma. Só que eu tô falando isso por quê? Porque hoje tem tanta gente, tantas pessoas que estão empilhando esses comportamentos e estão achando normal. Tipo assim, eu vou ficar comendo só fast food, vou ficar comendo só isso aqui que tá vendendo aqui na praça, é mais barato. Cara, é muito diferente. Você se torna uma pessoa com um pensamento basal predominado, com um pensamento mais fútil em mente, com um pensamento menos direcionado, uma mente menos clara. Então, peraí, o segredo da vida é alimentação. Não é. Mas é um grande norte, rapaziada. É muito determinante a alimentação, não tem como falar que não é. E é literalmente por isso que eu tô trazendo essa perspectiva. Porque muitas pessoas igual eu naquele período, que eu tava comendo muita coisa limpa, só que também era 70% limpo e 30% sujo. Só que esse limpo e o sujo só nos momentos que, tipo assim, não é antes de dormir, ou é intercalado depois de uma boa alimentação. Eu sei que tem muita gente nesse aspecto que percebe isso, só que se essas mesmas pessoas passarem a comer esses 70 a 50 ou 40, dividir, eu vou comer tanto assim quanto os lixos, cara, é muito diferente o nosso funcionamento. E eu tô trazendo isso porque pode parecer óbvio pra mim aqui falando isso, ou pra alguns amigos meus que veem isso, só que não é óbvio pra 90% da população que acha que é normal comer qualquer tipo de coisa, que vai influenciar só no sistema digestório, tá colocando parasita lá dentro, mas nem é só esse o porém. O porém é que os parasitas tá entrando até na sua própria alma, no seu mundo astral. Entendeu? Então, você aí que acha que é bobeira o que eu tô falando, faz o teste. Passa a se alimentar de coisas mais orgânicas, coisa que você fala, realmente, isso aqui foi o Criador que deixou pra mim? Pensa isso antes de comer e começa a priorizar as coisas do Criador. E aí você vai ver a mudança vibracional do seu ser. É literalmente isso, é só uma ferramenta aqui que vai melhorar muito a vibração, e a vibração hoje em dia da nossa população está baixíssima, e eu gosto de ajudar todo mundo a melhorar, por isso o vídeo. É isso? Até a próxima conversa, porque o que a gente faz é isso, conversas.